Bitcoin chegou aos 80 mil dólares. E eu sei exatamente o que acontece quando um movimento como esse aparece. Quem já tem Bitcoin olha para o preço e pensa: será que o Bitcoin vai continuar subindo? Quem não tem olha para o mesmo preço e faz a seguinte pergunta: será que eu perdi a oportunidade? Existe ainda um terceiro grupo, a pessoa que quer investir, mas simplesmente não sabe o que fazer. Comprar agora, esperar uma correção do preço, comprar Bitcoin diretamente, comprar via ETF, deixar na corretora. Como que é guardar? Tem jeito de guardar numa carteira? E é justamente aqui que muita gente começa a cometer erros. Porque o problema não é não saber para onde o Bitcoin vai amanhã. O problema é colocar dinheiro em um ativo que você simplesmente desconhece. Você não sabe nem por que você está comprando, nem quanto risco consegue suportar e muito menos o que você faria se amanhã o Bitcoin caísse 20% depois que você já tivesse comprado. E hoje eu quero resolver isso com você. E no final desse vídeo eu vou mostrar para você o mapa que eu estou observando para o Bitcoin nos próximos dias. Porque os 80 mil dólares foram importantes, mas existe uma região no gráfico que para mim é ainda mais importante agora. Então fica comigo até o final, já deixa o like, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo meu. Vamos primeiro separar preço de narrativa. Bitcoin rompeu os 80 mil dólares e chegou a atingir regiões próximas dos 81.200, 81.300 dólares. É um movimento relevante. Tecnicamente, nós tivemos uma confirmação importante de força na estrutura. Mas olha só como que o comportamento humano funciona. Quando o Bitcoin estava muito mais baixo, muita gente dizia: nossa, tá perigoso, nossa, e se cair mais? Nossa, e se for a zero? Agora que ele subiu, essas mesmas pessoas começam a perguntar: será que ainda dá tempo? Percebe a contradição? Quando o preço cai, muita gente tem medo. Quando o preço sobe, muita gente tem pressa. E patrimônio raramente é construído tomando decisões entre medo e pressa. E é exatamente por isso que eu sempre repito aqui: preço chama atenção, contexto gera riqueza. Talvez essa seja a pergunta mais importante desse vídeo. Bitcoin em 80 mil dólares. Significa que agora ficou tarde demais para comprar o Bitcoin? A resposta, intelectualmente mais correta, eu diria, é depende. Eu sei que depende não é uma resposta muito atraente, mas investimentos sérios, eles começam justamente quando a gente para de perseguir respostas e cenários fáceis demais. Depende de muita coisa, depende do seu horizonte de prazo de investimento, depende do tamanho da alocação que você pretende fazer, depende também do tamanho do patrimônio que você já tem, depende da sua tolerância à volatilidade, ao risco e principalmente depende da sua tese, porque existe uma diferença brutal entre quem está comprando Bitcoin para se expor ao ativo em 3 meses e alguém que está construindo uma posição patrimonial pensando nos próximos 5 ou 10 anos. O preço pode ser exatamente o mesmo. A decisão é completamente diferente. Agora, imagine uma situação. Você assiste a esse vídeo em que Bitcoin agora está por volta dos 78.800 dólares. Você se empolga, compra e daqui a alguns dias Bitcoin retorna para 76 mil dólares. O que você faz? Seja sincero. Você vende, compra mais, entra em pânico, vai. Seja sincero, seja sincera. Ou você não faz nada. Se você não consegue responder a essa pergunta antes de comprar o Bitcoin, provavelmente você ainda não tem uma estratégia, entende? Você tem apenas uma expectativa. E expectativa não é estratégia. Bitcoin é volátil.
Ponto. E essa volatilidade, ela simplesmente não desapareceu porque o capital institucional entrou no mercado. Não desapareceu porque surgiram os ETFs regulamentados. E não desaparece porque o preço chegou nos 80 mil dólares. Então, a pergunta não deveria ser como eu evito a volatilidade. A pergunta deveria ser como eu construo uma estratégia que eu consigo me manter no mercado, sobreviver apesar da volatilidade? Essa é uma pergunta patrimonial. Agora eu vou mostrar para você uma pergunta que talvez demonstre maior maturidade financeira. Sabe por quê? Porque o investidor iniciante, ele sempre pergunta até quando o Bitcoin pode subir. O investidor mais sério, focado em pensamento de segundo nível, que eu já falei para vocês que nós abordamos a forma como os grandes pensadores, os grandes gestores de capital pensam na live da Mente Estratégica, que agora acontece nos sábados. Quer fazer um programa diferente nesse sábado? Vem comigo, porque nós vamos falar sobre investimento no nível muito diferenciado. E a pergunta desse investidor sério seria: quanto do meu patrimônio faz sentido expor ao Bitcoin? Percebe a diferença? Aqui você deixa de tentar controlar o incontrolável, que é o Bitcoin, e começa a focar no controle daquilo que está à sua mão, que é a sua exposição, o quanto de risco você suporta correr, qual é a liquidez que você tem para dispor, qual o seu horizonte, porque se uma queda no Bitcoin de 20% for capaz de tirar o seu sono, talvez o problema não seja o Bitcoin, talvez seja o tamanho da posição que você montou e não suporta a volatilidade. E isso muda completamente a nossa conversa. E agora, aqui entra outra confusão. Compro Bitcoin numa exchange, numa corretora? Compro via P2P? Compro via ETF? E se eu comprei, eu deixo na corretora? Eu preciso de uma carteira? Eu preciso entender o que são palavras-chave, palavras sementes? Calma, são decisões diferentes. Comprar exposição ao Bitcoin por meio de um veículo financeiro, como o ETF, não é absolutamente a mesma coisa que comprar o Bitcoin de forma direta e assumir a custódia do ativo. Existe praticidade de um lado e existe soberania e responsabilidade do outro. E eu preciso te falar que não existe uma resposta correta de forma universal para esses questionamentos. Existe apenas a solução adequada ao seu momento, ao seu objetivo. E é por isso que eu não gosto muito da ideia de ficar ensinando as pessoas simplesmente ir lá e comprar. Comprar é fácil. Agora, entender o que você comprou, e a história é outra. Aí talvez você esteja perguntando: Sheila, é exatamente por isso que eu ainda não comecei. Ótimo, porque cautela não é necessariamente um problema. O problema é quando essa cautela ela vira uma paralisia. Você não precisa dominar a blockchain inteira. Não precisa virar um expert em trading. Não precisa virar trader, não precisa dominar 50 indicadores. E definitivamente você não precisa prever o preço do Bitcoin, porque ninguém tem bola de cristal. Sabe o que você precisa, de fato? Você precisa construir uma sequência de conhecimento. Primeiro entender o ativo, depois compreender o risco, depois entender como esse ativo pode ou não ser adaptado dentro da sua estratégia patrimonial e só então a partir daí tomar uma decisão. E é exatamente essa ordem que eu construo aqui com vocês. Eu não quero ajudar pessoas que apenas perseguem um preço. Eu quero formar investidores que conseguem pensar por si próprios. Agora que eu acredito que nós resolvemos isso, vamos olhar para o gráfico do Bitcoin, porque existe algo muito interessante acontecendo. O rompimento dos 80 mil foi importante, mas isso não significa que eu considero qualquer preço uma boa entrada. Na verdade, eu vou confessar para vocês uma técnica que eu uso. Quanto mais eufórico o mercado está, mais seletivo eu fico. E eu vou te mostrar
Por quê? A estrutura maior do gráfico do Bitcoin continua em alta. Tivemos um rompimento estrutural importante acima dos 80 mil dólares e uma máxima recente próxima ali dos 81.200 dólares. Então, nesse momento, a pergunta não é: Bitcoin está forte? Está. Mas o preço atual oferece uma relação risco-retorno interessante? Essa é uma pergunta de segundo nível. E aqui eu começo a ficar mais cautelosa, porque tivemos uma expansão muito rápida do preço. O mercado está estendido. Existe liquidez acima da região dos 81.500 a 82.500. E existe uma região abaixo do preço que me interessa muito mais. É a região que compreende aproximadamente entre 76.800 dólares até os 78.200 dólares. Por quê? Porque ali nós podemos ter um reteste da região rompida, um encontro com zonas de desequilíbrio deixadas pela própria velocidade da alta e principalmente uma oportunidade de a gente observar se os compradores realmente aparecem para defender. Preste atenção na palavra observar. Eu não estou dizendo chegou a 77 mil dólares, compre. Isso seria transformar toda essa análise que eu estou fazendo com vocês em adivinhação, e esse não é o objetivo. Eu quero ver como o mercado se comporta quando o preço chegar lá, entende? A diferença parece pequena, mas é a diferença exata entre reagir ao preço e interpretar o mercado. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês que eu trabalharia com 3 cenários principais. O cenário 1 é um cenário de continuação de alta. Bitcoin absorve a realização de lucro, recupera força e consegue fechar acima da região entre 81.500 a 82 mil dólares com volume. E nesse caso, o mercado pode sim procurar liquidez mais acima. E as regiões entre 83 a 84 mil dólares entram no radar. Posteriormente, poderíamos discutir níveis ainda maiores. Mas eu quero acompanhar e ter uma confirmação. O cenário número 2 seria um cenário de digestão. Como assim? É um cenário extremamente saudável, ao meu ver. Seria um cenário em que o Bitcoin oscilaria entre 76.500 dólares até os 81.500 dólares. E isso aconteceria durante alguns dias. A gente diz que o mercado respira. O momento esfria. É aquele famoso equilíbrio entre os compradores e os vendedores. E isso não destruiria a estrutura de alta. Pelo contrário, esse cenário ele prepara o mercado para uma próxima decisão. O cenário número 3 é aquele cenário que ninguém gosta de ouvir quando o mercado começa a ficar eufórico. E esse cenário ocorreria com a perda consistente da região dos 76 mil dólares. E aí, nesse caso, a gente volta a olhar para os 74 mil dólares e, eventualmente, para regiões próximas aos 72 mil dólares. Isso significa que acabou o Bitcoin? Não. Significa apenas que a informação mudou. E o investidor inteligente, astucioso, ele não se apaixona por nenhum cenário. O investidor sagaz, ele atualiza a decisão quando os fatos mudam. Agora eu quero voltar para aquela pergunta lá do início. Bitcoin chegou nos 80 mil dólares. Eu perdi a oportunidade? Talvez essa seja a pergunta errada. Talvez a pergunta mais inteligente seria: se eu decidir ter Bitcoin no meu patrimônio, qual é a estratégia que vai me permitir permanecer racional quando o mercado fizer exatamente aquilo que eu não esperava? Porque, gente, o investidor despreparado, ele acredita que ele precisa acertar no mercado. O investidor preparado, ele precisa apenas de um bom processo. E essa é a diferença que eu quero que você comece a construir na sua mente. Se enquanto você assistia a esse vídeo, você percebeu: nossa, eu quero entender Bitcoin, mas ainda existem muitas peças soltas. Eu convido você para conhecer o material que eu tenho aqui na descrição do vídeo. Eu tenho um e-book, A Revolução do Bitcoin, que vai dar aquele pontapé inicial
para a sua jornada de conhecimento. E se você está no início e precisa compreender o Bitcoin sem aquela linguagem complicada que normalmente afasta as pessoas, comece pelo Bitcoin Descomplicado, que é um curso que é um curso com videoaulas e um material de cada aula para você acompanhar. Agora, se você já entende o básico e quer compreender a lógica por trás dos ciclos do Bitcoin correlacionado com a macroeconomia americana, o seu destino é Hackeando os Ciclos do Bitcoin. Vou deixar todos os caminhos aqui na descrição. E você não precisa comprar nada para você permanecer aqui, mas se chegou aquele momento em que o conteúdo gratuito já não consegue organizar todas as peças para você, existe um próximo passo. E eu quero muito que esse próximo passo seja conhecimento, não pressa. E agora eu queria saber de você. Se você ainda não investe em Bitcoin, qual é a sua maior barreira hoje? É o medo de comprar no preço errado? É não saber quanto investir? É medo da volatilidade? É não saber como nem onde comprar, nem como guardar? Coloca aqui nos comentários para mim, porque assim eu posso produzir um conteúdo gratuito aqui no YouTube para ajudar vocês. E talvez a sua dúvida seja exatamente a dúvida de milhares de pessoas. Então, vamos nos ajudar? Comenta aqui, por favor. E lembre, Bitcoin pode estar nos 80 mil dólares, pode estar nos 70 mil dólares, pode estar nos 100 mil dólares. O preço vai continuar mudando. A questão é a sua capacidade de tomar boas decisões. Está evoluindo junto com o preço do Bitcoin? Porque mercados mudam, mas princípios permanecem. Eu sou Sheila Faria. Muito obrigada por estar aqui comigo no Sheila Invest. Aqui nós não formamos pessoas que acertam o próximo candle. Aqui formamos investidores que aprendem a pensar por conta própria. Lembre-se sempre, clareza antes do hype. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece e que pode ajudar. Um beijo, me segue nas redes sociais e vamos juntos!